Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, porque tu estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Coração abrasado, uma experiência que marcou a história do cristianismo. E hoje queremos ministrar a respeito dessa experiência gloriosa que é um legado de nós, metodistas, e ainda mais metodistas wesleyanos. Eu gostaria de começar nossa lição hoje, que vai ser até mais uma conversa a respeito dessa experiência gloriosa e do avivamento, com a leitura do Salmo 39, no versículo 3, somente a primeira parte, a parte A do versículo. Diz-nos assim, Salmo 39, versículo 3. Encandeceu-se, ou abrasou-se, ou incendiou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Encandeceu-se, abrasou-se, incendiou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Pai de amor, te bendizemos, te glorificamos e rogamos a Deus que nesses breves momentos que vamos estar refletindo na tua verdade, o Senhor fale ao nosso coração, possamos ser edificados hoje pela tua verdade. Em nome de Jesus. Bem, quando falamos da experiência do coração abrasado, que ocorreu dia 24 de maio de 1738, precisamente às 15 para as 9 da noite, quando John Wesley ouvia a leitura, a introdução dos comentários de Martinho Lutero a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos, quando se tratava ali da justificação pela fé, mostrando que Deus pode falar ao coração do homem, testificar no coração do homem sobre a salvação. E John Wesley sentiu o seu coração estranhamente abrasado. O coração dele começou a pegar fogo, E o próprio John Wesley, ele então declara que ali agora ele tinha certeza que ele confiava totalmente, somente em Cristo para a sua salvação. O Senhor incendiou o coração dele e falou no coração dele, testificando sobre a sua salvação, sobre a justificação que Jesus realizou na cruz e que foi suficiente para a nossa salvação. Para entender bem o contexto dessa experiência, nós estamos falando, gente, do século XVIII e estamos pensando aqui já numa época que nós temos anteriormente havia acontecido a chamada Renascença, que foi um avanço em todos os sentidos, nas artes, na ciência, na literatura, e que teve o seu desdobramento no sentido espiritual
com a reforma, né, protestante, isso anteriormente, já no século XVI, quando chegamos, né, neste momento, estamos vivendo uma época onde tínhamos tido já a chamada Revolução Industrial, está ali acontecendo, o crescimento das fábricas, industrialização, e tudo está ocorrendo nesse ambiente. E temos o iluminismo, né? A base do iluminismo, questionando a fé, questionando as escrituras. E se vivia nessa época um momento de religião muito fria, muito formal. E essa experiência de John Wesley, ela vem trazer um renovo, ela vem trazer uma nova situação no sentido da vivência daquilo que é espiritual, da experiência com Deus. Diante de um cristianismo, como eu já disse, muito formal, muito frio. E essa experiência dele, vamos dizer assim, inaugura um novo momento dentro do cristianismo. Eu quero que a gente pense um pouco, né, sobre também como isso aconteceu, com quem aconteceu, quem é esse, né, John Wesley. Estamos falando de alguém que vem de uma família, né, anglicana, que é a religião oficial, né, da Inglaterra, inclusive até hoje, e foi criado dentro dos princípios da palavra. Seu pai era pastor, né, reverendo Samuel, né, Wesley, e a sua mãe é famosa, né, famosíssima Susana Wesley, uma mulher muito temente a Deus, que ensinou os filhos, alfabetizou os filhos com a Bíblia, né? Ela foi um exemplo de mulher de Deus. Mas o Wesley, ele cresceu dentro desse contexto formal. E ele tinha enorme dificuldade de entender-se como alguém que fosse salvo, né? Ele queria mais, ele queria experimentar algo de Deus, não simplesmente olhar, ver na Escritura, mas não ter nenhum tipo de correspondência, nenhum tipo de conexão, né, interior com o próprio Deus. E ele tentou por muitas vezes, e de diversas maneiras, alcançar isso. Quando ele tem, na verdade, essa experiência chamada Coração Abrasado, em 24 de maio de 1738, muitas tentativas ele já tinha feito de experimentar mais de Deus. Nós estamos falando aqui de alguém novo na fé, de um neófito. Nós estamos falando de alguém que não conhecia a palavra de Deus. Nós estamos falando de um pastor, de um reverendo aqui. Quando ele tem a experiência do coração abrasado, ele já é pastor, ele já é teólogo há muito tempo, ele já tem materiais diversos escritos, não é? E ele fez algumas tentativas, né, em busca de experimentar mais de Deus, e reagindo a essa frieza da sua época. Por exemplo, ele, em 1730, ele forma um grupo que se tornou conhecido como Clube Santo. Era um grupo de rapazes, né, que era John Wesley, né, o irmão dele, Charles Wesley, e mais dois rapazes que formaram esse Clube Santo. Eles se reuniam com muita dedicação em dias fixos, né, para buscar, para praticar jejum, hora certa todos os dias para a leitura da Bíblia, para a oração. Tinha o dia de visitar os presos. E por causa dessa organização, dessa metodologia rígida que eles adotaram, eles foram apelidados de metodistas. É daí que veio esse nome metodista, do método, da metodologia que o Clube Santo aplicava, né? Esses rapazes aplicavam. Eles eram estudantes da Universidade de Oxford e ficaram conhecidos então como os metodistas, né? Segundo alguns historiadores, antes desse apelido houve um outro, né, que eram os entusiastas, né? Se tivesse pegado o primeiro apelido,
Então a nossa igreja hoje se chamaria Igreja Entusiasta Wesleyana, né? E não Metodista Wesleyana. Mas o segundo apelido, né, Metodistas, pegou mais e ficou, né? E nós herdamos, então, está no nosso legado também, essa denominação de sermos metodistas, metódicos, né? E eu diria até que muito mais metódicos hoje, no sentido de sermos rígidos, no sentido de crermos na palavra de Deus, de termos ela como regra de fé e prática, e não abrirmos mão, não negociarmos princípios da palavra de Deus e da fé, né? Bem, então essa primeira tentativa foi o Clube Santo. A segunda tentativa de Wesley, em busca de experimentar mais de Deus, e principalmente ter certeza e confiança da sua salvação, foi buscar ser missionário, né? Ele foi para os Estados Unidos para ser missionário entre os índios, né? Lá na Geórgia. E então, naquela região da Geórgia, ele trabalhou. E interessante que ele não alcançou o que ele queria, porque tem uma frase famosa, né, de John Wesley, quando ele diz assim: eu vim para a América, né, para salvar os índios, mas quem me salvará? Eu vim para a América para salvar os índios, mas quem me salvará? Né? Então, ele continuava sem ter aquela convicção da sua salvação. E quando ele está na viagem, né, de volta, o navio, ele é abauroado por uma tempestade, o navio quase vai a pique, né? E o John Wesley, com muito medo de morrer ali, ele fica desesperado naquela viagem. Mas há um grupo ali de irmãos, descendentes do cristianismo alemão, moraviano, e esses irmãos, né, ingleses, mas que seguem, né, os princípios do cristianismo moraviano, que tem origem, vamos dizer assim, pietista, né? Ou seja, aqueles que buscavam ter uma vida piedosa, uma vida de piedade, né? Na presença de Deus, uma vida virtuosa, de oração, de busca, né? Inclusive, desse movimento chamado pietista na Alemanha, teve o grande, né, compositor Johann Sebastian Bach, né? Compositor incrível, cristão, e que era de tradição pietista. Então, nesse navio em que John Wesley está, aqueles irmãos estão louvando a Deus, estão orando, né, em face da própria morte. E John Wesley então percebeu o que eles têm que eu não tenho. Como é que eles podem ter essa segurança de cantar, de louvar e saber que podem daqui a pouco estar mortos? Mas eles estão louvando, cantando e buscando a Deus, e eu tenho medo, eu estou com medo da morte. E então, John Wesley tem contato com aqueles irmãos naquela viagem, e começa ali então uma saga, né? Onde ele tem contato com esses irmãos, e existe um deles em particular, Peter Borler, que pega então no pé de Wesley, começa a chamá-lo para ir nos cultos, para ir lá na igreja dos moravianos, até que nesse dia então, 24 de maio de 1738, ele se encontra ali, né, numa igreja moraviana na rua Aldersgate, né? E ele então vai nessa igreja, na rua Aldersgate, e quando ele está ali então, naquele culto, quando era 15 para as 9, que a palavra de Deus começa a ser ministrada, ele então sente o seu coração pegando fogo na presença de Deus. E a certeza que ele nunca tinha alcançado, ele alcançou ali. Ele falou: agora eu tenho certeza, eu confio em Cristo totalmente para a minha salvação. E ali, pela testificação do Espírito Santo, conforme diz lá em Romanos, né, capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não é? E então, ele sai dali pronto a proclamar ao mundo que nós podemos ter uma experiência de salvação, que nós podemos ter a testificação do Espírito, que Deus fala no coração sim do homem. O homem pode experimentar Deus de maneira real, né, na sua vida, e ter experiências com Deus.
não só do coração abrasado, mas Deus falar, Deus dirigir, Deus se revelar, Deus mostrar, Deus falar conosco espiritualmente, né? E ele então quer gritar ao mundo, ele quer que todos experimentem isso. E aquele homem faz o cristianismo mudar a sua rota e buscar essa experiência. Alguns chamaram nesse período aí, né, e a própria teologia, né, de Wesley como teologia sentimental, né, mas é isso mesmo, a gente pode sentir mesmo, se chamaram de sentimental, não erraram não. Obviamente que homens como Jonathan Edwards definiram muito bem. Tem um livro do Jonathan Edwards, que é contemporâneo aí, que ele declara, o título desse livro é A Genuína Experiência Espiritual, onde então ele mostra que existem emoções meramente humanas, banais, mas existem emoções espirituais, existem sentimentos que são espirituais, que também vêm dentro de uma experiência que é espiritual, que não é um emocionalismo, não é, um choro sem sentido, uma histeria, né, humana, mas é uma experiência real com Deus. Eu até recomendo muito esse livro de Jonathan Edwards, né, A Genuína Experiência Espiritual, um livro aí, né, com mais de 200 anos, mas que ainda eu entendo que é uma autoridade neste assunto, né, este compêndio, neste livro. Bem, e então nós percebemos, né, que muitos avivamentos têm acontecido. E agora eu quero entrar com vocês num ponto também que eu acho importante, mesclando a experiência de Wesley, pensando também na nossa. Nós tivemos recentemente, né, agora, hoje, terminou agora, né, nesse sábado, tivemos aí com uma semana, né, tivemos aí do dia 19 a 22, conferência maravilhosa sobre avivamento, com homens de Deus sendo usados, né, maravilhosamente, né, e falando muito ao nosso coração. E esse tema avivamento, ele está em voga. Mas eu quero pensar um pouquinho mais com vocês dentro disso, à luz da própria experiência também de Wesley, e a gente poder então pensar sobre isso. Eu estou aqui hoje com uma classe, né, que reúne todos, uma classe para adultos, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Estamos hoje numa espécie de classe única, né, pela data especial que estamos comemorando, que é amanhã, né, dia 24 de maio, é o dia do coração abrasado. Obviamente que estamos celebrando hoje, né, dia 23, por ser domingo, né, então é um dia especial, e também servindo em todas as nossas igrejas como encerramento, né, dessa semana chamada Semana do Coração Abrasado. Então vamos pensar um pouco sobre essa questão de avivamento, tá bom? Quando a gente pensa em avivamento, devemos pensar em algumas situações. Primeiramente, existe o avivamento que eu chamaria de avivamento coletivo, que é aquele avivamento que vem sobre uma cidade, às vezes se estende sobre uma nação, às vezes de uma nação passa para outras nações e vai assim como varrendo, né, com uma esteira de poder, de derramar do Espírito Santo, de uma maneira muito ampla, né, as vidas, as pessoas. Existe um quebrantamento, uma comoção geral. Esse tipo de avivamento, o avivamento que eu quero dizer aqui de coletivo, né, ele não é sempre que acontece. Ele acontece em dados momentos, me parece até que tem a ver com o projeto, o plano, até a soberania de Deus. Por isso que não é algo que está acontecendo com frequência, ou algo que a gente possa determinar que aconteça. Ele vem em dados momentos. Por exemplo, pelo reverendo
Hernandes Dias Lopes, que falou também aí no na nossa semana, né, do Coração Abrasado. Ele citou o avivamento do país de Gales, né, que começou ali num movimento de oração numa cidade e avançou, foi até Estados Unidos, e um avivamento glorioso. Isso é um avivamento que a gente chama de coletivo, né, onde muitas nações, cidades experimentam essa onda de poder de Deus. Até os não crentes, eles são quebrantados e começam a entregar, a render suas vidas. É uma coisa impressionante, né? Nós tivemos, né, antes aí da pandemia, um musical evangélico aqui em São Paulo, também se estendeu ao Rio, sobre o avivamento que aconteceu na rua Azusa, né, famoso, né, esse avivamento que teve início em 14 de abril de 1906, foi num prédio, né, da Igreja Metodista Episcopal, de origem, né, uma igreja de negros, né, uma igreja de origem africana, nos Estados Unidos. E esse avivamento foi até 1915. Né? Então veja que foram aí mais de 10 anos, né, de avivamento. Inclusive desse avivamento, né, metodista, episcopal, surgiu a Igreja Assembleia de Deus. Né? Foi na esteira desse avivamento. Né? E esse avivamento ele foi caracterizado por uma manifestação poderosa de línguas estranhas, né? Cultos de adoração, cultos que começavam e praticamente não terminavam. E houve ali também um quebrantamento, porque havia muita segregação, discriminação, infelizmente ainda há. Mas ali nesse avivamento, essas barreiras caíram. E negros, né, oravam juntos com os brancos. Naquela época, gente, negros não podiam entrar numa classe de escola dominical que havia brancos. Né? Eles ficavam pelo lado de fora. Alguns queriam ouvir a lição, eles ficavam fora da porta, ouvindo, porque não podiam entrar e se assentar. Né? E esse avivamento é um grande exemplo de como, quando Deus se move, também essas barreiras, né, impostas pela maldade humana, elas caem por terra. Então, isso é um avivamento coletivo, onde cidades, nações experimentam um mover, né, de Deus, né, poderoso. E, sinceramente falando, muitas gerações não experimentaram isso. Outras gerações talvez esperem, mas não se sabe se vamos experimentar esse tipo de avivamento. Claro que queremos e esperamos, mas não sabemos, não podemos garantir que todos nós veremos este tipo de avivamento. Não é? Bem, tem um outro tipo de avivamento que eu chamaria de o avivamento coletivamente individual. O primeiro é coletivo. Esse aqui eu chamo de coletivamente individual, que é o que aconteceu lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Né? Quando Deus se derrama ali sobre aquele grupo de cristãos, e são vistas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles ali. Uma linguetinha aqui, ó, de fogo sobre a cabeça, uma pequena chama sobre a cabeça de cada um foi vista ali. Né? E eles experimentaram individualmente, estavam juntos, mas cada um experimentou individualmente. Mas não foi algo assim que saiu pegando todo mundo, né? Como esses avivamentos que nós falamos, que, né, abraçam cidades, nações, muitas vezes. Né? Então é uma experiência que é coletiva, cada um tem uma experiência, mas não é generalizada. Tá? E acontece, então, sobre um grupo. Né? Nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, na década de 60, eu creio que experimentamos esse tipo de avivamento. Na década de 60, muitas igrejas experimentaram renovação. Foi o caso do metodismo no Brasil, quando surgiu a metodista wesleyana, que é uma metodista pentecostal. Ela não deixou de ser metodista, vem da mesma história da Inglaterra, de Wesley, mas experimentou um avivamento. Né? Então,
surgiu a Igreja Metodista Wesleyana na esteira desse avivamento da década de 60. Também surgiram igrejas, né, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, vieram todos na esteira, e muitas outras denominações surgiram também, evangélicas, pentecostais, nasceram, né, das chamas deste avivamento da década de 60. Eu experimentei um pouco desse avivamento, claro que não na década de 60, eu nasci em 64, mas como eu me converti lá no final da década de 70, em 79, havia muito ainda o mover de Deus, né? Um desejo, uma ardência. Né? O povo de Deus buscava muito, orava muito. As pessoas eram batizadas assim frequentemente, batizadas no Espírito Santo, falando em línguas nos cultos. Né? Então eu peguei, vamos dizer assim, o restinho dessa chama, né? Que veio lá da década de 60. Eu creio que os pastores da minha geração, eles são frutos ainda desse avivamento da década de 60. Né? E nós fomos ainda alcançados pelas chamas da década de 60. E é por isso que existe um clamor que a gente vê frequentemente aí, né? Que é o faz de novo. Esse desejo faz de novo, e quem mais tem clamado faz de novo são aqueles que experimentaram, né, esse avivamento da década de 60 e as consequências desse avivamento já na década de 70 também, porque o que nós vimos, nós queremos que a nova geração veja, não que seja a mesma coisa, não que tem que ser a mesma coisa, mas que a nova geração, você jovem, você adolescente, né, você novo convertido, experimente essa glória de Deus, experimente o poder de Deus, experimente o mover de Deus na sua vida. Eu quero dizer que como John Wesley descobriu através da experiência do coração abrasado, você também experimente Deus, de tal maneira que ele seja real. Você pode ser tocado, Deus pode falar no seu coração, Deus pode dirigir, Deus pode ministrar a sua vida com a sua glória através do Espírito Santo. Né? E nós desejamos que cada crente desta geração experimente mais de Deus. Né? Então, que não seja só algo que a gente ouve falar, né? Mas que seja real na nossa vida também. E, por fim, eu queria também, então, colocar aqui essa experiência, né, de Wesley, que começa num sentido muito pessoal. É ele que sente isso. Não é uma experiência coletiva, não são todos que estão ali que estão experimentando a mesma coisa. Obviamente que ele estava numa igreja moraviana que cria nesse ardor do Espírito Santo. Mas o Wesley experimenta de uma maneira individual e ele faz uma leitura disso e ele começa a proclamar isso e muitos começam a experimentar aquilo que ele dizia. Era muito comum Wesley estar pregando e pessoas caírem no Espírito, pessoas serem cheias do Espírito Santo, né? Já houve também até o caso de alguém que morreu numa pregação de John Wesley. A pessoa teve tanta convicção de pecado, mas teve tanta convicção que a pessoa começou a gritar desesperadamente, né, se arrependido dos seus pecados, e a pessoa morreu ali. Né? Amém, morreu salvo, né? Se arrependeu ali dos seus pecados, sei lá, vai ver que Deus até levou para que não voltasse para os mesmos. Né? Mas havia um poder muito grande, uma unção muito grande, né, na pregação de Wesley, naquilo que ele fazia, né, naquela época. E eu quero destacar então o que eu chamo de avivamento pessoal, o avivamento individual, não é? Que é justamente o que nós lemos aí no Salmo 39, versículo 3, lá no começo. Encandeceu-se, ou abrasou-se, né, incendiou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo. Né? Então aqui fala de um avivamento, como nós falamos, eu não sei se aquele avivamento coletivo nós vamos experimentar agora. E eu digo nós, essa minha geração que, né, foi chamuscada pelas chamas da década de 60, se nós vamos experimentar, vamos ver, né? Até porque Cristo está próximo, né? Nós cremos nisso, Jesus pode voltar, levar a sua igreja, mas se vamos ver esse avivamento, eu creio que os mais jovens, se Jesus não voltar antes, vão ver sim. Né?
Mas também o segundo avivamento, que nós citamos aqui, eu creio que nós podemos experimentar como igreja, um grupo que buscar mais, né, que estiver na presença do Senhor, que se santificar. E aí não é geral, não é no Brasil inteiro, não é em todas as igrejas, mas um grupo que busca, como aconteceu no Pentecostes com os apóstolos. E depois eles levaram, e outros experimentaram em outras cidades, em outros lugares. Mas existe um avivamento que é o avivamento individual, que é o avivamento pessoal. E esse sim, todos nós podemos experimentar, como Davi cita ali no Salmo, que o coração dele pegou fogo quando ele estava meditando, né, e olhando para a verdade de Deus. Então nós podemos experimentar esses avivamentos pessoais. E é interessante que esse tipo de avivamento, em que Deus fala ao coração, como aconteceu com Wesley, né, nessa experiência do coração abrasado, é até interessante isso, que Wesley, quando ele era criança, ele não tinha nem 6 anos, houve um incêndio na casa dele, e a família era grande, né? Wesley, me parece que eram 18, né, irmãos. Wesley era pequeno, não tinha nem 6 anos ainda, e ele então, a família tira Samuel, né, tira todo mundo, e de repente alguém conta lá e fala, mas está faltando um. E quem era? Faltava o John. Ele tinha ficado lá e o quarto era no andar de cima da casa. Aí uns homens fizeram uma escada humana, subiram um em cima dos outros, fizeram como uma escada humana e conseguiram entrar lá e tiraram Wesley ainda vivo, do meio das chamas. Tanto que o garoto ficou apelidado como Tição tirado do fogo, né? Como se fosse uma brasa tirada de dentro do fogo. E esse apelido depois veio, né, à tona quando Wesley começou a ser muito usado por Deus depois da experiência do coração abrasado. E novamente, se alguém lembra, né, que ele era um tição realmente tirado do fogo. E aí as pessoas ficavam impressionadas como Deus usava a vida daquele homem. E alguém um dia, comentando, perguntou e falou, Wesley, por que as pessoas querem te ver pregar assim? Por que multidões, por que as pessoas vão e querem ouvir, né, a palavra de Deus através da sua vida? E Wesley respondeu que não tinha segredo nenhum. Ele disse, eu sou apenas um tição tirado do fogo. E as pessoas vão lá para me ver arder na presença de Deus, né? Então, assim como ele foi um dia tirado das chamas, agora ele entende que nas chamas do Espírito ele está envolvido, né? E as pessoas vão lá para ver esse fogo na vida dele, né? O fogo de Deus agora, o fogo do Espírito Santo ardendo na vida dele. Que seja assim também nas nossas vidas. Podemos experimentar o avivamento pessoal na nossa busca de Deus. Não importa se alguém está frio ou se outros estão frios. A gente não precisa ficar frio. A gente pode se aquentar, se aquecer, se abrasar na presença de Deus, se buscarmos na palavra, se buscarmos na oração, se confessarmos nossos pecados, se buscarmos em Deus isso, nós podemos experimentar esse avivamento pessoal e individual, né, nas nossas vidas. Eu queria só dar aqui, por fim, uma palavra de incentivo e de esperança também a respeito do avivamento coletivo, aquele que experimentamos como povo de Deus, uma nação. Quando as denominações deixam de ser importantes e o povo começa a buscar a Deus indistintamente, né? Que hoje nós vemos isso, né? Criamos um mapa, o nosso mapa, né, religioso, circunscrevendo espaços, né? Aqui é o espaço metodista, aqui é o espaço batista, aqui é o espaço presbiteriano. É como se criássemos um mapa, né, e delimitássemos, né, os limites, né, os espaços de nossas igrejas. Quando acontece um avivamento, não que se perca a identidade, mas essa questão denominacional passa a ser secundária e Deus começa a agir em toda a nação, em todo o seu povo, né? Então, esse tipo de avivamento é glorioso, né? E eu queria só deixar aqui uma palavra de esperança para a nossa geração, baseada em 2 versículos do livro de Abacuque, do profeta Abacuque.
Bem, a primeira palavra está em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui há uma promessa de que haverá um grande derramar mundial e que a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, toda a terra, que diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, muitos estudiosos, teólogos, escatologistas que estudam os últimos acontecimentos, aqueles que estudam as profecias, e eu me enfileiro, né, juntamente com estes, creio que antes da vinda do Senhor haverá um grande derramar do Espírito Santo sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Haverá um derramar do conhecimento de Deus sobre toda a terra. Entendendo, né, pela palavra hebraica de conhecimento, que é conhecer por experiência própria. Muitas pessoas vão ter um encontro pessoal com o Senhor, um encontro de salvação, onde a realidade de Deus se tornará clara para as pessoas. E eu creio nesse derramar, nesse avivamento mundial do povo de Deus e que vai estender suas chamas, salvando muitas vidas. Agora, por que eu creio? Veja aí mesmo no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, nos diz assim a palavra: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Olha, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse versículo é um clamor para que Deus avive, né? Traga avivamento na sua obra. E a obra de Deus está em todo mundo, né? Não é um lugar específico, não é só a obra da Igreja Wesleyana, ou a obra da Igreja Assembleia de Deus, ou Batista, ou Presbiteriana. É avivar a obra dele. E aqui diz que esse avivamento aconteceria em meio a um tempo de ira, um tempo de juízo de Deus, um tempo de disciplina de Deus. E o que nós estamos vivendo hoje? Se não um tempo de disciplina, um tempo em que o homem está sendo colocado em seu lugar e entendendo as suas limitações e o quanto ele é vulnerável. Aqui diz, na tua ira lembra-te da misericórdia. E essa misericórdia seria o derramar de um avivamento sobre a obra de Deus. Por isso, eu creio que, assim como os sinais, como diz o hino, né, o famoso hino Vencendo Vem Jesus, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Os sinais estão cada vez mais fortes. Por isso eu acredito que possamos estar muito próximos a esse avivamento, que não é de uma igreja, de uma denominação ou de um grupo. Esse avivamento que vem e vai varrer toda a terra, o povo de Deus em toda a face da terra, trazendo um tempo de muita salvação na terra, antecedendo, né, essa vinda do Senhor. Então, que nós possamos ver, porque os sinais nunca estiveram tão fortes, os indicadores proféticos nunca estiveram tão fortes como estão nesses tempos. Que possamos crer que os ventos de avivamento podem soprar sobre o mundo, sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus. Mas, enquanto isso, podemos experimentar avivamentos coletivos individualmente, onde aqueles que buscam são alvo do derramar do Espírito Santo, como aconteceu no Pentecostes, né, e como tem acontecido muitas vezes quando um grupo da igreja, né, um grupo se dispõe a buscar mais, e Deus começa a derramar avivamento desse tipo na vida, né, de um grupo de irmãos, numa igreja. E podemos também experimentar o avivamento individual, buscando ao Senhor na nossa intimidade, nas nossas orações, na nossa devocional, buscando em Deus renovo nas nossas vidas. Mas esperamos sim que possamos ver e viver com os nossos olhos esse avivamento glorioso que encherá toda a terra do conhecimento da glória do Senhor,
e em meio à ira vai se manifestar o avivamento da obra do Senhor. Nós cremos assim. Vamos orar, que você adulto, que você jovem, que você adolescente, pré-adolescente, possa buscar em Deus a cada dia. Senhor, fala comigo, derrama-te na minha vida, derrama da tua glória. Eu quero experimentar o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Eu quero ser mais espiritual. Senhor, se tiver um grupo buscando, eu quero fazer parte desse grupo que busca, que experimenta a tua glória e a tua presença. E a minha esperança é que eu também possa fazer parte do grande avivamento que vem por aí, antes da vinda de Jesus, e que vai inundar toda a terra com pessoas experimentando Deus abundantemente, e muita salvação de vidas haverá. Que seja assim, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado a Deus por esse tempo de meditação na tua palavra, de busca, que o Senhor esteja falando cada vez mais ao nosso coração, que experimentemos individualmente da tua glória, um avivamento individual, pessoal, mas que também nos unamos a cristãos que querem buscar mais ao Senhor e experimentemos avivamento em grupos, na nossa igreja, orando, buscando juntos. E, ó Deus, e queremos também, e cremos que podemos ser a geração que vai ver Jesus descer entre as nuvens. Vai ser a geração que vai ver a terra se encher do conhecimento da glória do Senhor. Vai ser a geração que está vivendo um tempo de disciplina, de juízo, de ira sobre a terra, mas que vai ver a misericórdia brotar em meio a tudo isso, trazendo um avivamento glorioso sobre a obra do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor usou John Wesley para despertar o cristianismo novamente, porque podemos experimentar Deus, Deus ainda fala, Deus ainda testifica no coração dos homens. Nós te bendizemos, Pai, e queremos ser realmente esse povo do coração abrasado. Em nome de Jesus. Amém. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Amém. Deus abençoe.